acadêmico! Seja muito bem-vindo à nossa segunda aula de Prática de Ensino e Computação 2. Nesta aula, nós vamos conhecer do que se trata a prática de ensino em computação pelas máquinas, quais características essas máquinas têm e como utilizá-las dentro do contexto escolar, com fundamentos nas máquinas de ensinar de Burrus Frederik Skinner. Como você já sabe, nossa disciplina tem como base este livro, a transposição didática e as máquinas de ensino-aprendizagem na formação inicial de professores de computação. Mas você pode ficar à vontade para qualquer consulta a demais materiais disponíveis na internet que contribuam de maneira direta à sua formação inicial. Nessa aula 2, vamos discutir sobre os ambientes das práticas pedagógicas que convergem para um processo de ensino-aprendizagem híbrido, aquele no qual a interação homem-máquina estão presentes na complexidade do conhecimento. Um ambiente híbrido é aquele no qual as práticas educacionais do professor convergem para a utilização de aparatos e dispositivos eletrônicos, técnicos ou tecnológicos. A mediação do professor ao compartilhar e construir com os estudantes conhecimentos pelo celular, por exemplo, em sala de aula, com a utilização de aplicativos ou softwares de realidade aumentada, vídeos, dentre outros, caracteriza um ambiente híbrido de ensino e aprendizagem. E quando pensamos no ambiente educacional como um todo, com a utilização de máquinas para ensinar e aprender, mesmo antes da tecnologia do celular, como que isso ocorria? Vamos compreender como Skinner atribuía as máquinas ao ambiente escolar para o processo ensinar e aprender já na década de 1950. Então, como entendermos o behaviorismo de Skinner, as máquinas de ensinar, a instrução programada e o computador como recurso diferencial na abordagem pedagógica a partir das concepções de Skinner, nos levam a compreender de que maneira, por exemplo, o computador está ligado à prática pedagógica do professor. O behaviorista Skinner, estadunidense, graduado em inglês, fez seu mestrado e doutorado em psicologia e, assim como outros teóricos behavioristas, seu objetivo de estudo estava no controle do comportamento observável, levando em consideração as variáveis, estímulos e respostas. Skinner foi o principal representante do condutivismo nos Estados Unidos, onde explicava o comportamento humano e animal em termos de respostas a diferentes estímulos. A teoria behaviorista de Skinner é aquela que centra a sua atenção no comportamento observável e não nos processos intermediários de estímulo e resposta. Ignorando as variáveis intervenientes, controle e previsibilidade das relações entre os estímulos e as respostas, Skinner não considerava o behaviorismo como um estudo científico do comportamento, mas ele considerava uma filosofia da ciência, que se preocupava com os métodos e objetos de estudos da psicologia. Para Skinner, a aprendizagem é um termo muito mais amplo do que o condicionamento, pois se refere a mudanças de comportamento que é produzida pela experiência. Então, para que se produzam mudanças desse comportamento, pode ser utilizada a modelagem ou o que ele chama de método de aproximações sucessivas. Esse método consiste em realizar o reforçamento, o que ele chama de teoria do reforço. Para a sala de aula, por exemplo, o professor pode encaminhar os alunos de modo que cheguem às respostas sobre um determinado conceito, ou ainda condicionar o sujeito para que entenda que o seu condicionamento comportamental acarreta em consequências.
Tais métodos podem ser facilmente compreendidos pela experiência chamada caixa de Skinner. Lembrando que o psicólogo fez muitos testes em animais para comprovar sua teoria, que também estaria relacionada ao comportamento humano, que podemos observar aqui nessas duas figuras. Na figura 1, mostra Skinner efetivando seus experimentos com ratos. É uma caixa que ela contém um pedal. Assim que acionado por um rato, por exemplo, libera uma porção de comida. O operante e o comportamento imediatamente procedente ao reforçador faz com que o rato acione o pedal, pois ele aprende por repetidas vezes que, se ele fizer isso, receberá comida. Essa caixa proposta pelo psicólogo passou a revelar o resultado da aprendizagem dos comportamentos, dos quais estão na ação do organismo sobre o meio e o efeito resultante, no sentido de satisfazer alguma necessidade. No caso do rato, que ele precisava se alimentar. Essa relação se estabelece entre uma ação e o seu efeito. Esse condicionamento operante é entendido por Skinner pelo que ele chama de estímulo-resposta. Isto é, o estímulo das ações desempenhadas está nas consequências apresentadas. Para cada vez que o rato acionava o pedal, a consequência estava em receber comida. E para todas as vezes que executasse essa ação, tinha um reforço positivo. Já na figura 2, o psicólogo também utilizou pombos, animais, em seus experimentos. Colocados em caixas, eles passavam a receber uma bolinha de comida por bicar uma alavanca. Esses pombos que efetuavam o comportamento que era esperado por Skinner recebiam comida como resposta, reforço contínuo, ao comportamento então deles executado. Enquanto outros pombos recebiam uma bolinha de comida somente após um período de tempo em que ficassem bicando a alavanca, de acordo com as respostas desejáveis por Skinner, que ele chama de reforço parcial. Para o reforço parcial, alguns pombos recebem uma bolinha de comida após bicar sucessivas vezes o dispositivo da alavanca, o que os condicionava para executarem, então, repetidas vezes o mesmo ato, até que recebessem novamente uma bolinha de comida. Para cada uma das estratégias executadas pelos pombos nas caixas, os mesmos aprendiam rapidamente pelo condicionamento e passavam então a executar sempre os mesmos passos para receberem a recompensa. Na perspectiva de Skinner, ao contexto escolar, o ensino ocorre apenas quando o que precisa ser ensinado pode ser colocado sob o controle de certas contingências de reforço. O papel do professor no processo institucional é o de arranjar essas contingências de reforço de modo a possibilitar ou aumentar a probabilidade com que o aprendiz apresente aquela resposta desejada. Ainda, o bom ensino depende de organizar de maneira eficiente as condições estimuladoras, de modo que o aluno saia da situação de aprendizagem diferente de como ele entrou. O objetivo do behaviorismo de Skinner estava centrado no estudo científico do comportamento, no sentido de que as leis naturais se aproximassem das reações do organismo que está aprendendo, através do comportamento operante da motivação, da retenção e da transferência. Mesmo que por hora nos possa parecer estranho comparar o comportamento humano ao de animais, o mérito de Skinner está em contribuir com os estudos do comportamento, dos quais passou a substituir os condicionamentos dentro dos reforçadores, mas pelas máquinas. Então, estaria aí começando a inclusão nas máquinas nos processos de aprendizagem dos humanos. Os estudos de Skinner contribuíram diretamente para o desenvolvimento da inteligência artificial.
A síntese do comportamento humano, segundo ele, está nos processos de aprendizado relacionados com o ambiente no qual o organismo se encontra, e o comportamento humano é controlado por suas consequências. Basta para isso pensarmos em nossas leis. Caso venhamos a transgredi-las, nós teremos as consequências. Então, para vivermos em sociedade, também somos condicionados com os reforçadores. Assim, os conceitos básicos para se compreender o behaviorismo radical de Skinner estão nas 4 situações aqui apresentadas: de comportamento, resposta, ambiente e estímulo. O comportamento ele está relacionado a qualquer relação entre um organismo, um sujeito e o ambiente. O comportamento é uma relação entre a atividade ou a ação que pode ser observável ou não observável, como, por exemplo, o pensamento de um organismo, conhecido por resposta, e os eventos do ambiente, conhecido por estímulo. O conceito de comportamento, para Skinner, é além das observações apenas que a gente observa. As emoções, os pensamentos, conhecimentos, sentimentos, a memória também são comportamentos dos quais são acessados a partir da análise do comportamento verbal e também não verbal do sujeito, que está condicionado à aprendizagem, por exemplo. No ambiente, classificado pela situação onde um comportamento ocorre, nele estão os estímulos, que são as situações específicas para aparecer um comportamento. Um estímulo ou um conjunto de estímulos estão atrelados à causa de um comportamento. E essa causa ela é chamada por Skinner de contingência. Ou uma resposta do ambiente a um comportamento, que é chamado por Skinner de reforço. O ambiente pode ser formado por entidades materiais, como, por exemplo, objetos e seres vivos. Ou também por entidades não materiais, como, por exemplo, as regras, as leis, a cultura. Para Skinner, a aprendizagem programada e as máquinas de ensinar seriam os meios mais apropriados para a aprendizagem escolar. Em 1950, ele propôs a sua primeira máquina para ensinar, usando o conceito de instrução programada. Aqui nós temos 2 exemplos das máquinas construídas por Skinner, chamadas por ele de máquinas de ensinar. Ele se preocupava muito com o fato da aprendizagem ocorrer de maneira momentânea às discussões efetivadas pelo professor. Na figura 1, mostra a máquina para o ensino de aritmética. Nela, são deixados espaços em branco no material inscrito, no qual o estudante deve completar ao mexer um cursor que apresenta as respostas. Com o cursor na posição escolhida, a máquina reconhece a resposta. Se correta, o estudante passa a responder a questão seguinte. Se errada, o estudante não avança. Esse deve retomar os seus estudos, tirar suas dúvidas com o professor e tentar novamente para que responda então corretamente e assim avance então para a questão seguinte. Já na figura 2, mostra uma máquina que era usada para ensinar estímulos auditivos aos alunos. O material está impresso em segmentos do disco. O aluno insere um disco na máquina e a fecha. A máquina não pode ser aberta até que o aluno tenha completado o trabalho. Um dos quadros da matéria aparece na janela próxima ao centro. O aluno escreve a resposta em uma fita de papel exposta à direita. Levantando a alavanca que está do lado esquerdo da máquina, o aluno move a resposta que escreveu para debaixo de uma cobertura transparente. E ele vai então descobrir se a resposta está correta no canto superior do quadro central. Se a resposta estiver assim correta, ele move a alavanca para a direita, perfurando assim o papel ao lado da resposta que chamou de correta.
e altera o programa da máquina. E esse quadro não aparece mais, até que todos os quadros com os discos eles forem percorridos. Quando a alavanca volta à posição inicial, um novo quadro assim aparece. Para Skinner, existiam na época muitas deficiências na prática docente no tocante aos métodos de ensino, o que podemos afirmar ainda que até mesmo hoje existe. Muitas dessas deficiências é o controle aversivo que envolve, por exemplo, a retirada de privilégios e repressão dos estudantes. Para ele, o estudante passa grande parte da sua infância e da sua juventude na escola, executando coisas que muitas vezes não gosta. Os alunos fazem as tarefas por obrigação, uma vez que o professor é aquele que detém o poder e a autoridade, mas com o tempo o estudante vai organizando suas próprias concepções e não se sujeita mais a tais regras por imposição do professor. Isso ocorre, segundo Skinner, pois o estudante não tem o reforço positivo na escola, para ele que goste de estudar e para que ele goste de aprender. Além de tais comportamentos, o estudante passa também a chegar atrasado ou a faltar a aula, não retém sua atenção à aprendizagem, passa a chamar a atenção dos demais colegas para si durante as aulas, pode até mesmo tornar-se agressivo e abandonar os estudos. Então, é nesse sentido que Skinner sugere a instrução programada pelas máquinas, no sentido de manter o aluno ativo e também alerta no ambiente escolar, permitindo que o professor possa desenvolver diferentes estratégias e dinâmicas eficientes no ensino para a aprendizagem. Skinner acredita que as máquinas apresentam vantagens em relação aos demais métodos didático-metodológicos, por exemplo, do professor. Com os estudantes conduzindo o seu próprio processo na interação com a máquina, ele passa a compor as suas respostas em vez de escolhê-las entre um conjunto de alternativas disponíveis. Esse processo requer do estudante ativar funções cerebrais das quais o permita articular conceitos aprendidos para apresentar respostas corretas. O objetivo da máquina nesse ínterim é assegurar então ao professor, como também ao estudante, o resultado da aprendizagem. É importante nós colocarmos aqui que em momento algum Skinner atribui que as máquinas retiram a função do professor no processo de ensino-aprendizagem, mas elas estreitam os caminhos para que ambos, professor e aluno, possam visualizar os elementos que foram ou não foram ensinados e aprendidos. Então, a otimização e a eficiência do processo ensinar e aprender não se resume em apenas utilizar uma máquina ou, por exemplo, um computador em sala de aula. Segundo Valente, o uso do computador em ambientes de aprendizagem que enfatizam a construção do conhecimento apresentam enormes desafios. Segundo ele, cabe ao professor ter clareza do que é importante do ponto de vista pedagógico e como tirar proveito dessa tecnologia para atingir os seus objetivos no processo de ensino-aprendizagem. Tal relação se aproxima a uma antropologia simétrica, segundo o sociólogo e antropólogo Bruno Latour, na qual a relação entre humanos, pessoas, e não humanos, as máquinas, ocorrem por redes heterogêneas. Essas redes, a interação ela acontece ao mesmo tempo entre a natureza e a sociedade, entre a ciência e a tecnologia, entre o natural e o tecnológico, entre o científico e o social. Então, como nós, futuros professores de computação, podemos utilizar uma máquina como o computador de maneira inteligente? Para Valente, o uso inteligente do computador na educação não se resume a informatizar o processo de ensino, mas sim em provocar transformações na abordagem pedagógica.
aquela engajada na construção do conhecimento, em detrimento à simples colaboração instrumental para que o professor tenha eficiência no seu processo educativo. Mas então, o que está envolvido nessa utilização correta do computador enquanto máquina para ensinar? Dentro da aprendizagem de Skinner, utilizando o computador para transmitir uma informação ao aluno, esse assume o papel de máquina de ensinar. Contudo, é na abordagem pedagógica do professor o elemento primordial para o aprender de maneira efetiva, crítica, reflexiva e com capacidade de pensamento e ação. As contribuições de Skinner, embora não reconhecidas lá em sua época, hoje se pode atribuir ao psicólogo como o pai das máquinas de ensinar. Mas, para isso, é necessário que o professor seja o agente fundamental para realizar as transposições didáticas necessárias, como já vimos na aula 1, com a utilização do computador, modificando a forma, a maneira tradicional de ensino-aprendizagem, transformando, assim, a abordagem pedagógica na construção de conhecimentos. Para analisar as potencialidades de um sistema computacional para o uso educacional, você, futuro professor de computação, deve considerar o contexto pedagógico. Atribuir a eficiência ou não de um software, por exemplo, para a aprendizagem, é necessário analisar todo o contexto de ensino e aprendizagem que este está sendo utilizado. É muito importante que o professor tenha em mente que quando o computador é empregado no contexto escolar, para tornar-se apenas eficiente o processo de ensino do professor, a máquina e o professor acabam tornando-se detentores do conhecimento e o estudante passa assim, a assumir uma condição passiva nesse processo educativo. Informatizar o ensino acaba se tornando uma solução de mercado dos tempos modernos, sendo muito mais útil, quem sabe, o famoso cuspe e giz em uma aula. O importante é que o professor saiba utilizar a máquina de maneira a contribuir diretamente na relação professor, estudante e saber. As relações envolvidas com a tecnologia e as teorias de aprendizagem partem do pressuposto de que ambas, caminhando juntas, contribuem para que as conversões de conhecimento abram novas possibilidades para se ensinar e aprender. E uma delas, que usufruímos hoje, é aqui a educação à distância. Então, para Skinner, as máquinas de ensinar apresentavam várias vantagens, mas desde que a prática pedagógica do professor esteja na mediação dos alunos a construírem as suas respostas, ao invés de utilizarem a máquina como alternativas de possíveis respostas. Dentro da concepção de Skinner, o computador é visto como uma máquina de ensinar, tendo a instrução programada como metodologia. As interações dos programas instrucionais acentuam o hardware, por exemplo, e o software, extinguindo os conflitos cognitivos do estudante quando acionados. Os programas de software, como os tutoriais, por exemplo, trazem respostas aos estudantes e não favorecem a sua criticidade de acordo com os estudos de Valente, contribuindo apenas para acontecer o desenvolvimento de metodologias tradicionais de ensino, mas com aparatos eletrônicos. Para que o computador efetivamente ele possa contribuir para a aprendizagem do estudante de acordo com a instrução programada, os tutoriais podem apresentar características diferentes, como, por exemplo,
áudio, vídeo, controle de desempenho do estudante, exercícios com certo grau de complexidade, por exemplo, dentre outras coisas. Os jogos também e as simulações, por exemplo, quando adequadas ao objetivo da aprendizagem, também é efetiva. E esses são indicados principalmente para conceitos que apresentam um certo caráter mais abstrato. Então, analisar o uso inteligente do computador na educação não está à parte do aluno, mas vinculado à maneira como este é concebido, com o professor levando em consideração o contexto pedagógico. Bom, chegamos então ao fim dessa nossa segunda aula. Espero que você tenha aproveitado ao máximo, acadêmico. Caso tenha dúvidas, consulte o nosso livro-texto e os materiais disponíveis no AVA e participe dos fóruns de discussões, tirando sempre as suas dúvidas assim que necessário.